A guerra entre Rússia e Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, mostram para todo mundo, cada vez mais gente percebe, entende, compreende o que acontece em lugares distantes tem influência no dia a dia das pessoas aqui no Brasil, na África do Sul, no Egito, na Austrália, na Argentina. E não é só aquela história da tal aldeia global, mas o fato é que há uma internacionalização dos custos, porque há uma internacionalização dos preços, porque há uma internacionalização da produção e do consumo. A divisão do trabalho internacionalizou-se. E essas crises, inclusive, mostraram que isso é muito perigoso e que aqueles que combatem a globalização não estão combatendo a prosperidade, a modernidade, o avanço. Estão combatendo, na verdade, um sistema que vai enriquecer barbaramente uma minoria ínfima de pessoas que já são bilionárias e que vai deixar muito mais precário o sistema produtivo e distributivo e vai produzir crises ainda maiores de distribuição de renda e de produção de pobreza e miséria. Então as pessoas estão mais atentas ao que acontece no mundo. A pandemia não só atingiu o mundo inteiro, como suas consequências, inclusive na área econômica, na produção e distribuição de mercadorias, encarecendo o custo de vida no planeta inteiro. E aí, claro, como sempre, países mais pobres sofrem mais. E a população mais pobre dos países mais pobres sofre ainda mais. No Brasil, isso está escancarado. A guerra ampliou problemas e o estrago desses problemas, provocados por esses problemas. Mas agora há um cenário que ele não foi inaugurado agora, mas ele ganhou contornos muito mais expressivos nas últimas semanas, porque envolve o risco quase contratado de um confronto militar entre as duas maiores economias da Terra, sendo que a maior economia tem também as maiores forças armadas, não em quantidade, mas em poder de destruição da história, os Estados Unidos. E, do outro lado, uma potência econômica com, hoje, um poder decisivo na economia global, um poder decisivo na política de alguns continentes, da Ásia, da África, em parte do subcontinente americano, e com um investimento crescente e qualitativo em poderio militar, inclusive em arsenal nuclear, é a China. Quando a Nancy Pelosi decidiu, num desses esforços desesperados dos democratas, assustados com aquilo que as pesquisas mostram em relação à eleição de novembro, eleição de meio de mandato presidencial, com todas as cadeiras da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e também com parte das cadeiras do Senado. Todas essas cadeiras colocadas em jogo, além de algumas eleições estaduais. Nancy Pelosi, veterana, decidiu, num gesto chamativo, num gesto que provocaria inevitavelmente muito barulho e, portanto, muita manchete, muitas fotos, muitos destaques. Seu nome percorreria o mundo, mas, mais importante para ela, estaria de novo nas telas dos eleitores dos Estados Unidos. E quando Pelosi decidiu ir a Taiwan
Dizíamos aqui, isso não vai aumentar em 1 milímetro o prestígio da luta internacional de Taiwan, não provocará aumento no número de países que reconhecem Taiwan como nação independente, não haverá um único voto a mais nessa direção, nem sequer um, mas será muito barulho. E dará à China, e por isso a China respondeu de maneira tão forte, diplomática, política e militarmente, porque era uma oportunidade que ela esperava para acelerar as suas ações militares de cerco a Taiwan. E Pelosi não melhoraria o apoio internacional a Taiwan, não provocaria aumento desse apoio. E olha que, mesmo na insensata Casa Branca desses dias, a oposição foi franca e clara. Biden dizia, os militares estão dizendo para ela não ir. Ele jogou a bomba nos militares. Mas ele disse isso porque ele também não queria. Antony Blinken, sujeito que tem ajudado muito a incendiar a Ucrânia, também saiu gritando, não é bom, é melhor não ir. Porque era uma obviedade, estava na cara de todos eles. A China saberá usar esse episódio. Qual será o resultado prático? A vida para os taiwaneses ficará mais difícil. Apoiar Taiwan ficará mais caro. Haverá mais custos. E não enxergaremos um único avanço na luta internacional de Taiwan. Não enxergaremos um único ponto positivo para Taiwan nessa visita. Para Nancy Pelosi, tudo bem. Ela voou, desembarcou, falou, a imagem percorreu o mundo, ela subiu no avião e foi embora. Sofreu restrições e agora a imposição de algumas sanções por parte da China, mas nada realmente relevante. E os Estados Unidos entendem bem dessas sanções, porque eles vivem impondo sanções a figuras do Irã, da Rússia, da Síria, mas sem efeito prático. Geralmente as sanções atingem aqueles que deveriam ser protegidos. As pessoas que não têm poder político e que vivem em regimes, muitas vezes, que não escolheram, e que sofrem o impacto econômico das sanções. Então, as sanções individuais, a não ser que o sujeito tenha uma fortuna depositada num banco em Nova York, ele sofre uma sanção dos Estados Unidos, a grana está congelada, isso é impacto. Mas não é o caso de mandatários, de ditadores, eles não ficam mandando dinheiro para banco em Nova York, eles sabem para onde mandam o dinheiro. Então, as sanções da China a Pelosi não vão empobrecer a Pelosi, até porque ela e o marido são ricos, né? Ele é um cara que mexe com especulação rentista há décadas. Aliás, ganhou muito dinheiro com algumas decisões tomadas pelo governo americano em diversos momentos, inclusive com denúncias de que ele soube antes que essas medidas seriam tomadas. Medidas quaisquer que acabam tendo algum impacto no valor de ações, no valor de papéis do tesouro, nas relações cambiais, né? Que vão provocar aumento de uma mercadoria, barateamento de outra. A informação privilegiada e antecipada, ela pode enriquecer alguém da tarde para a noite. Isso acontece no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, hein? Se alguém no governo tem uma informação
de que haverá uma medida econômica com grande impacto e que vai mexer, por exemplo, com o valor das ações de uma empresa ou de um grupo de empresas, e essa informação chega antes a alguém, o que aliás é crime, que alguém do Estado forneça essa informação, mas isso ocorre frequentemente, se a pessoa souber agir, ganhará muito dinheiro da tarde para a noite. Então, para Pelosi, a vida não mudou muito. Ela espera, inclusive, que isso tenha rendido votos para o Partido Democrata. Mas e para os habitantes de Taiwan, os cerca de 24 milhões que vivem naquele conjunto de ilhas, principalmente a Ilha do Pescador, a famosa Formosa, né? Esse nome foi dado pelos portugueses. Durante muito tempo, toda a Taiwan recebia no noticiário mundial o nome que os portugueses haviam dado. Ali, na primeira metade do século XVI, quando avistaram aquele conjunto espetacular de ilhas e a principal delas chamaram de Formosa. Não precisa explicar por quê. O impacto visual que tiveram desde os navios. E na Ilha dos Pescadores, os holandeses lá desembarcaram, fizeram um forte, inclusive, mas não foi o suficiente. Essa é uma companhia das Índias, né? Que era controlada por capital holandês. E isso não impediu que depois forças chinesas ocupassem aquele lugar. Então, os habitantes de Taiwan é que sofrem as consequências com a suspensão do mercado chinês para seus produtos, de doces e biscoitos até pescados, e resta saber se isso em algum momento atingirá também os aparelhos e os componentes eletrônicos. Taiwan tem um papel fundamental nessa distribuição internacional de produção, na repartição internacional do trabalho. Taiwan tem um papel fundamental na produção de chips. Os semicondutores em todo o mundo dependem da produção em Taiwan, inclusive a China. E nenhum problema. Os embates políticos, a ameaça de invasão, nada disso impede o comércio. Mas agora há uma suspensão parcial, não é total, mas parcial, do mercado chinês para esses produtos. E isso é terrível para a economia de Taiwan. Então Pelosi provocou problemas, antecipou, ela não inventou esses problemas. Os problemas não nasceram com a visita de Pelosi, mas foram a oportunidade que a China esperava para aumentar internamente o discurso em busca de apoio popular a uma ação militar contra Taiwan. E, além disso, aumentar a fluência desse discurso e, claro, a realização desse discurso em operações militares. E Taiwan, hoje, iniciou exercícios. Agora lá eles já estão na quarta-feira, né? Mas nesta terça, Taiwan iniciou exercícios de defesa com artilharia real. Importante frisar isso. Artilharia real, munição real, depois das grandes manobras realizadas pela China. Por que munição de verdade? Porque a China usou munição de verdade nos seus exercícios de dimensões inéditas. Liu Weijie, porta-voz do 8º Corpo do Exército de Taiwan, confirmou à France Press que os exercícios começaram num condado meridional de Pingtung, com disparo de sinalizadores e artilharia. Os exercícios vão até depois de amanhã, quinta-feira,
incluirão o deslocamento de centenas de soldados e cerca de 40 obuses. São aquelas peças de artilharia para lançamento de projéteis com trajetórias muito curvas. Low disse que os exercícios já estavam programados e que não são uma resposta aos movimentos da China. Cerca de 20 barcos da marinha chinesa e taiwanesa permaneceram perto da linha mediana do Estreito de Taiwan nesta terça-feira. E vários barcos da marinha chinesa também realizaram missões na costa leste de Taiwan. O troço já é complexo pela história. Por quê? Taiwan teve, em algum momento, ocupação portuguesa, não em todas as ilhas. Houve ocupação holandesa. Houve ocupação espanhola. Depois os espanhóis foram derrotados pelos holandeses. Houve migração do território chinês continental. E vale notar, dinastias chinesas usaram Taiwan como palco de guerra entre elas. Confrontos entre dinastias chinesas atingiram Taiwan. Depois houve o acordo forçado com o Império Japonês, né, que derrotou a China e recebeu como prêmio de guerra Taiwan. Eles ocuparam aquilo por um tempo. É bom lembrar que depois o Japão ocupou parte da China continental, com sofrimento atroz para a população das regiões ocupadas, até porque houve experimentos médicos criminosos feitos com chineses por médicos militares do Império do Japão. E quando o Japão se rende, e aí é o fim da Segunda Guerra, Mussolini já estava morto, Hitler já estava morto, a Itália já havia perdido a guerra, a Alemanha já havia perdido a guerra, o Japão resistia até as duas bombas do dia 6, dia 9, hoje 77 anos, hoje dia 9, 77 anos da bomba atômica despejada sobre Kawasaki. No dia 6 foi sobre Hiroshima, né? No último sábado, 77 anos. E aí no dia 15 de agosto, a rendição japonesa. E aí veio o despojo. E a China recuperou, retomou aquele conjunto de ilhas. Assim como a Rússia ficou também as Ilhas Kurilas, né? Que até hoje são motivo de disputa entre a Rússia e o Japão, como eram entre a União Soviética e Japão. O Japão foi derrotado, perdeu o território. Aconteceu com a Alemanha também. E de repente, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, pouco depois da rendição japonesa em 15 de agosto de 45, cresce o conflito, a guerra civil chinesa, que vinha, na verdade, desde o início dos anos 30, um pouco mais, final dos anos 20 do século 20, já havia uma série de confrontos entre os comunistas e os nacionalistas. O Kuomintang, Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek, e os comunistas, com base na China agrária. A economia chinesa permaneceu agrária, na verdade, por muito tempo. Mas então, o que nós tivemos nesse período, aliás, vale ressaltar, Stalin chegou naqueles movimentos estranhos que ele fazia, ele chegou a apoiar Chiang Kai-shek contra os comunistas. Mas quando houve a vitória dos comunistas, em outubro de 49, 2 milhões vão para Taiwan. 2 milhões de refugiados. E Chiang Kai-shek
o chefe do governo nacionalista, estabelece Taiwan como a verdadeira República da China e Taipei como a capital da guerra. E vale notar que no início dos anos 50, eles ganham dos Estados Unidos o respaldo militar. Olha, se a China invadir, nós defenderemos vocês. Isso foi derrubado depois. É bom lembrar que o mundo deu a Taiwan assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. E Taiwan foi sócio fundador das Nações Unidas. Havia o reconhecimento de Taiwan como a sede do governo, não só da ilha, mas do continente. E aí, o que ocorre na sequência é quando os Estados Unidos atraem a China, porque a China estava em confronto com a União Soviética, confronto ideológico, e militar, com alguns tiroteios, algumas escaramuças. E na sequência, a China ganha o assento que era de Taiwan. Taiwan é removida do Conselho de Segurança. E o mundo, por força dos Estados Unidos, passa a ver na China continental, no governo comunista, o real, o verdadeiro governante de todo o território chinês. Então, e depois o Jimmy Carter rasga aquele apoio, aquela garantia de apoio militar, o Congresso restabelece, o Congresso dos Estados Unidos, a garantia de apoio militar, e essa garantia permanece. Então, nessa história toda, uma ditadura é implantada em Taiwan contra os que queriam a independência. Olha que ironia. Os taiwaneses que queriam a independência, vamos esquecer a China, vamos esquecer o continente, vamos tratar da nossa vida, vamos ser um país independente. Eles eram reprimidos pelo governo de Chiang Kai-shek, dizendo: não, nós somos os governantes da China inteira. Só que aí a realidade ia se impondo. Eles olhavam para aquele gigante, cada vez mais forte, poderoso, e diziam: nós nunca vamos retomar a China continental. E aí, Chiang Kai-shek morre, o filho dele não assume a presidência, mas assume o comando real da ilha, e passa a haver a constatação óbvia de que lutar pela retomada do poder em Pequim era uma loucura, que isso nunca iria ocorrer. Jamais sairia uma força militar de Taiwan para tomar o poder em Pequim. Isso era uma ilusão. Que a única possibilidade real era lutar pela independência. E aí, diversos partidos que eram proibidos porque defendiam a independência passaram a ser aceitos, ganharam eleições. E chega um momento em que a China resolve começar a cumprir a ameaça de recuperar Taiwan. Aquela história de um país, dois sistemas, é uma cascata, né? Disseram isso para a pequena Hong Kong. E rapidamente a ditadura chinesa impôs seu regime de vigilância, de repressão, de perseguição, de aprisionamento em Hong Kong. E fará o mesmo em Taiwan quando recuperá-la. Quando? Porque é o que dizem em Taiwan. Não há dúvidas. Se haverá a invasão chinesa, mas quando haverá? E basicamente o que eles fizeram agora foi demonstrar o seguinte: eles podem isolar Taiwan sem invadi-la. Porque invadi-la significará custos. Taiwan tem caças moderníssimos, tem sistema antimísseis. Não poderá vencer a China numa guerra, mas provocará danos, mortes, custo e arranhões no prestígio militar. Então a China demonstrou o que com esses exercícios? Ela pode isolar Taiwan, impedir a entrada de qualquer embarcação, a descida de qualquer avião, sem sua permissão. A China mostrou que é possível fazer isso em horas. Por isso, esses exercícios de Taiwan, hoje, e que vão até quinta, para mostrar que eles vão resistir, mesmo a um cerco, não necessariamente a uma invasão, mesmo a um cerco. E a China está dizendo:
no mínimo, o que faremos é o cerco. E aí, a dúvida que fica, ou duas, quando isso deixará de ser um exercício militar chinês para ser uma ação militar real, de fato decisiva? E a outra questão de impacto mundial. Qual será a reação militar, não discurso, reação militar dos Estados Unidos? Ronald.